Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje a gente está na segunda parte desse tema, silêncios que destroem. Eu quero, em nome de Jesus, que Deus lhe dê sabedoria, maturidade e fome pela palavra nesse momento, para que você entenda a necessidade de nos posicionarmos, de falarmos, para que não haja destruição na nossa vida. Existe uma leva de crente, gente boa, crente muito amado, crente muito querido, crente que todo mundo abraça, todo mundo gosta, crente que todo mundo quer perto. Isso é muito estranho, porque o crente, o cristão, quem conhece a palavra do Senhor, em alguns momentos vai incomodar as pessoas. Jesus, ele foi crucificado porque as pessoas se sentiram ameaçadas por ele, porque Jesus incomodou uma classe religiosa. Algumas pessoas se ofenderam com Jesus, porque Jesus falava a verdade. Nós, enquanto cristãos, nós temos que também nos posicionarmos e pagar o preço por isso. Nem sempre é fácil, às vezes vão custar algumas questões na nossa vida, algumas fofocas, algumas críticas, algumas percas de amizade. Mas nós não podemos ser aquele crente calango. Você conhece o crente calango? É o crente que está sempre balançando a cabeça, concordando com tudo. Então, seja qual for o que a pessoa está fazendo, o seu amigo está fazendo, ele está lá concordando e dizendo, é isso mesmo, faz, você tem que ser feliz mesmo. Você tem que tomar essa decisão mesmo. Mas o crente não pode ser essa pessoa. A igreja do Senhor não pode ser essa pessoa. Nós temos que nos posicionarmos. E falarmos e quebrarmos silêncios. E apresentarmos a vontade de Deus para toda e qualquer criatura que esteja próximo da gente. Possa estar no seu círculo social. Pensar nisso, eu lembro muito bem da história de Eli. Eli foi um homem, um sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, ele tinha que vir da linhagem de Arão, descendência direta de Arão. E o sumo sacerdote, ele tinha alguns poderes religiosos que nenhum outro homem tinha. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, na presença de Deus, um local onde a arca do Senhor estava, no tabernáculo. Nessa época de ele ainda não tinha o templo. Ele entrava naquele local, entrava direto na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. E aí, ele tinha filhos, tinha uma família, tinha filhos, tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. 2 homens que, pela linhagem, por serem descendentes de Eli, um dos 2 seria o próximo sumo sacerdote. Por enquanto, eles eram sacerdotes. Eles não tinham o mesmo cargo, as mesmas funções do sumo sacerdote, mas já participavam da oferta, dos sacrifícios, organizavam o tabernáculo, fazia parte da adoração ao Senhor. E, naturalmente, enquanto homens que estão à frente lá da religião, do culto a Deus, esperava-se uma boa conduta daqueles homens. Assim como você espera uma boa conduta do seu líder religioso, é natural que aqueles homens olhassem para eles e esperassem uma conduta diferenciada. Eli, enquanto pai, era um homem muito bom. A Bíblia não descreve falhas graves, a não ser a partir do comportamento dos filhos dele, desses 2 homens, desses 2 sacerdotes, chamado Ofni e Finéias. Os filhos desse homem, em 1 Samuel capítulo 2, vai começar a descrever, eu quero contar essa história, essa parte inicial da ministração de hoje. Quero que você se atente, porque você vai conhecer a história de um homem, e aí você vai poder replicar essa história para outras pessoas. É muito importante conhecermos a história de pessoas na Bíblia, e aí você vai poder falar sobre elas e aplicar na sua vida. Já a gente aplica essa história na nossa vida. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: os filhos de Eli, vamos comigo, igreja, eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, o famoso tridente. Tem até a figura, que o diabo aparece com um tridente na mão, decorre daqui. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha do garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Perceba o seguinte, vou parar um pouquinho aqui. As ofertas, boa parte das ofertas nessa época, hoje você dá a sua oferta no Pix, olha que chique, tem a caixinha que passa, você tem um recurso, tem um dinheiro. Nessa época, entregavam cereais, entregavam animais de carnes gordurosas para o Senhor.
E esses homens pegavam lá, da panela que era oferta ao Senhor, que deveria ser queimada ao Senhor, chegava com um garfo lá e tirava a carne, que é do Senhor, a oferta do Senhor, e tomava para eles. Olha que coisa ridícula esses caras estavam fazendo. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, toda a igreja cristã tem que ter muita responsabilidade com as ofertas que a gente recebe na casa do Senhor. Porque profanar esse momento, esse recurso que entra na casa do Senhor para ganho pessoal, para abarcar para mim, para minha dominância, para o meu enriquecimento pessoal, fazer isso, para o meu privilégio, é profanar o Senhor. E Deus certamente, daqui a pouco você vai ver a consequência desse ato. Então, com o Senhor não se brinca, por isso que é algo sério. Nossa igreja trata a questão das ofertas, dos recursos, do dinheiro, como algo muito sério, algo que deve ser muito bem organizado, com muita transparência no nosso meio. Fora isso, esses homens também, eles tinham um comportamento errado em relação às mulheres. No versículo 22 diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles, vamos comigo, faziam o quê? Se deitavam com as mulheres, que serviam na entrada da tenda do encontro. Olha que ridículo. É como se, por exemplo, a tenda do encontro fosse esse local. Ao sair desse local aqui, o líder religioso, aí na praça, bem em frente, tinham mulheres, e eles se deitavam com essa, tinha relações sexuais com essa mulher, em frente ao local do encontro, da tenda do Senhor. Homens sacerdotes, que infelizmente, a conduta de hoje, de alguns líderes religiosos até se parece com a conduta desses caras. Tanto ama dinheiro quanto ama mulher. E aí, é uma conduta que vem desde essa época, mas que Deus certamente reprova. Você pergunta, certo, Júnior? Eu entendi que os 2 filhos dele agiam dessa forma. Mas Eli? Ele fez o que diante disso? Verso 23, Eli chega para os filhos e diz assim: Por isso, lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. As pessoas vinham falar para Eli que os filhos dele estavam errando. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram o quê? Atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Os filhos não escutam Eli. Eli até fala, mas você vai entender daqui a pouco que Eli também fala e não se posiciona. Fala uma vez e depois não insiste e continua sem se posicionar. Os filhos continuam na prática errada e ele não faz mais nada. E aí Deus, quando Deus não vê os homens organizando, quando Deus não vê o homem temendo a sua vontade, a sua voz, Deus intervém. Então, meu amado, não brinque com o Senhor. Não brinque com Deus Todo-Poderoso. Deus é muito zeloso, principalmente com o culto a Ele. Todo mundo, ou grande parte das pessoas, quer fazer parte do louvor. Interessante isso. Todo mundo acha que tem esse talento, esse dom, porque canta no banheiro, coisa do tipo, porque a mamãe elogiou. Não vale elogio da sua mãe, em nome de Jesus. Mas todo mundo quer estar aqui. Mas entenda que estar aqui envolve questões muito sérias. Nosso Deus é um Deus zeloso, principalmente com quem conduz, com as pessoas que estão aqui. Então todo mundo tem que ter esse temor a Deus. A pessoa hoje estava me dizendo: pastor, provavelmente eu estou sendo chamada para o ministério da palavra, mas eu estou me tremendo, estou com medo de me expressar errado, de usar palavras erradas. É bom que seja assim. É bom que aconteça dessa forma. É bom que a gente tenha zelo e temor ao nosso Deus. Porque olha aqui, Deus, porque viu esses homens fazendo errado, seu pai não corrige da maneira que era para acontecer, Deus envia um profeta com uma sentença. Olha ali, eu estou me afastando de você. A sua descendência não será mais sacerdote. Vocês perderão esse privilégio. Eu passarei esse cargo, essa função, para uma outra família. E virá morte na sua casa. Seus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Deus declara essa punição e acontece, isso se cumpre. Vamos lá. Os filhos, Ofni e Finéias, morrem no mesmo dia.
Vamos contar aí, 1 Samuel capítulo 4. O povo filisteu entra em batalha com a nação do Senhor. E eles, com medo de perderem, os sacerdotes pegam o quê? Não, vamos pegar a arca de Deus, vamos levar para o campo da batalha. A presença do Senhor estará conosco naquele local e nós venceremos a guerra. Sacerdotes que agem sem escutar a voz do Senhor e agem por impulso. O que é que acontece? Verso 11 do capítulo 4. A arca de Deus foi o que, igreja? Tomada. Vocês estão comigo? 1 Samuel 4, 11. Foi? Foi? Vamos pular esse? Aí. Diz o quê? Vamos comigo. A arca foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Tem outra parte. Tá? Tem uma vírgula, continua. Empancou? Vou ler aqui na minha, sem pressão, Chifre. Fica tranquilo. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Nesse mesmo dia, nesse momento em que a arca é tomada, que é a presença do Senhor. Imagina, num momento, a arca era o símbolo da presença de Deus. Quando sai da nação do Senhor, é como se o próprio Deus estivesse abandonando o povo. Olha o luto desse povo. Os dois filhos dele morrem nesse momento, nessa batalha também. Ou seja, morrem os filhos de Eli. De repente, um homem sai correndo do campo de batalha para contar à nação o que aconteceu. Levaram a arca. A gente já não tem a presença de Deus. Vão contar para quem? Para Eli, que era o sumo sacerdote. Nesse momento ele escuta isso. No verso 18, diz assim: quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Aconteceu o que com ele? Quebrou o pescoço e, no mesmo dia dos filhos, pois era velho e pesado, ele liderou Israel durante 40 anos. Morre dois filhos. Morre Eli. O que acontece também, a nora sabe da notícia. Olha que triste, olha que tragédia nessa família. No mesmo dia, verso 19. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Finalmente, em 1 Reis, capítulo 2, alguns anos depois, se cumpre também a palavra que dizia que o sacerdócio ia sair da família dele. Tanto é que quem assume é Zadok, de uma outra linhagem, de uma outra linha familiar, descendente de Arão também, mas de outra linhagem. O que é que a gente pode aprender com isso, com essa tragédia tão grande? O que é importante de escutarmos histórias? Alguém aqui gosta de assistir filme? Também gosto muito. Não estou assistindo tanto nesses últimos tempos, mas assistia bastante até um dia desse. Quem gosta de ler um bom livro? Que bacana. O que é que acontece? Quem gosta de escutar, ouvir, ou ver, assistir uma boa pregação? O que é que acontece? A gente não precisa passar por problemas para a gente aprender. Correto? Às vezes num filme, às vezes num livro, às vezes numa ministração, às vezes num exemplo, às vezes numa leitura, a gente vê alguém passar por uma dificuldade e a gente aprende. Puxa vida, esse cara errou, esse cara escolheu errado, esse cara não se posicionou em relação aos filhos dele, ficou em silêncio. Os filhos dele eram sacerdotes e ele não tomou posição quanto a isso. E aconteceu essa tragédia toda. Perdeu um monte de coisa, morreu os filhos, morreu ele, uma queda feia, de uma cadeira, quebrou o pescoço, a nora também morre, a arca do Senhor é levada. Tudo isso porque Eli não se posiciona, fica em silêncio diante da condição dos filhos dele. Nós podemos aprender algumas coisas, pelo menos 3 coisas, com essa tragédia familiar, servirão para a nossa vida, para que não aconteça na nossa vida, em nome de Jesus. Então, já dá o primeiro conselho para a pessoa do seu lado. Diga assim para ela: você vai aprender agora, para que não aconteça na sua vida. Amém? Nós temos que ser uma igreja que aprende a falar, principalmente de pessoas que estão caminhando rumo à destruição. Tem pelo menos 2 grupos de pessoas na vida, ou de amigos na sua vida. Você vai estar com a caquinha no nariz, alguns vão ficar todos desconfiados, mas não dizer nada para você.
Mas tem um grupo de amigos fiéis, verdadeiros, que vão dar o toque. Ei, mano, teu nariz aí, fica fazendo assim para você e disfarçando. Mas vão dizer, você acabou de sair do banheiro e vem com papel higiênico no pé, passeando na casa, todo gaiato, conversando. Aí tem algumas pessoas que vão ficar mangando de você, outras vão tentar te puxar de lado e resolver a situação. Mas tu veio para a igreja hoje com a meia por cima da calça e ninguém fala. Mas aí alguém vai chegar para você e dizer, a maquiagem está errada. Algumas pessoas vão falar, nós temos que entender isso. Silêncios devem ser quebrados se as pessoas estão errando. Primeira coisa, existem falas que não quebram silêncios. Primeira coisa que nós vamos aprender. Ele falou com seus filhos, mas foi um falar para dizer que falou. Sabe a paz do Senhor na igreja hoje em dia, a paz do Senhor hoje, poucas pessoas usam essa expressão com desejo. Olha, que a paz do Senhor esteja com você, que você receba a paz de Cristo na sua vida. Poucas pessoas têm é um olá. Oi, tudo bem? Boa noite. É como se fosse algo do tipo, paz do Senhor, irmão. A gente nem diz paz do Senhor mais, diz, Senhor, paz do Senhor, coisa do tipo. Porque é um cumprimento, é uma quebra aparente de um silêncio, mas não quer saber da vida da pessoa. Não é raro a gente ter uma semana difícil, alguém passa pela gente e diz aí, e aí, Júnior, tudo bem? A gente responde o quê? Tudo bem. Está todo arrasado, todo quebrado. Só que a gente responde, não, tudo bem, tranquilo. E tu? Mas a gente vai cumprimentar. Nem a pessoa que perguntou quer saber, realmente. Foi só um tudo bem, só um cumprimento com a pessoa. E nem a pessoa que respondeu tem noção que ela está perguntando se ela está bem. A gente diz, tudo bem, tranquilo. Está apenas cumprindo, ou seja, palavras soltas, jogadas, mas que não estão quebrando de verdade um silêncio. Ele fez isso. Ele fala com os filhos. É verdade que vocês estão fazendo isso. É verdade que vocês estão mexendo com a oferta do Senhor. Não façam isso. Os filhos não escutam. E a Bíblia não diz que o Eli fez mais nada. Ficou na dele. Sabe aquela de eu lavei minhas mãos, eu avisei? Tem pessoas que esperam tragédias acontecerem para a primeira frase que geralmente as pessoas escutam depois de uma coisa que está errada é o quê? Alguém, um sabichão, chega e diz, eu avisei. Geralmente você vai ouvir isso, os cônjuges aqui vão ouvir, né, da sua esposa. Né? Olha, eu avisei que você não fosse borracha, está aí, chegou machucado. Eu avisei, você não me ouve, você não me escuta. Que não comprasse esse carro, está aí a bomba que é. Dor de cabeça atrás de dor de cabeça. Para quê, negócio? Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Às vezes a gente escuta muito isso, é um desencargo. Uma aparente quebra de silêncio, mas na verdade não é. Deus nos chama a nos posicionarmos de maneira mais efetiva. E falarmos em amor. E falarmos quebrando o silêncio de verdade. Deus te colocou em ambientes para que você quebre silêncios que estão destruindo vidas. Posso ouvir um amém? Deus te colocou numa empresa para você quebrar silêncios. Não com tudo bem, não com um olá, mas chamar a pessoa de lado. Você percebeu que a pessoa chegou diferente hoje, chama de lado e diz, está acontecendo o que com você? Eu posso te ajudar de alguma forma? Morrendo de medo por dentro, o crente, por dentro, né? O crente. Aí ela, meu Deus, ela vai me pedir dinheiro, como é que eu vou fazer? Um conselho até que eu dou, mais R$10, pelo amor de Deus. Mas Deus te colocou em alguns ambientes, alguns locais, para que você quebre silêncios. Porque vidas estão caminhando para o abismo, para a morte. E nós temos que ser essas pessoas que vão abrir a sua boca. Porque existem ações, repete comigo, existem ações que falam mais do que palavras. Às vezes você está falando demais, é o tagarela da turma, mas não está falando nada, está em silêncio. Está falando tudo que os outros estão falando. O crente é chamado para abrir sua boca e se posicionar frente ao pecado. Assim como Eli, nós não devemos só falar uma vez e avisei, pronto, lavei minha mão aqui com a galerinha aqui do racha, estou mais nem aí. Nós temos que continuar falando com as nossas atitudes também. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus diz o seguinte, esse povo, citando Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes o falar, não sai nada de bom dali. Deus espera uma postura diferente. Eli poderia ter falado, vocês não vão mudar não, pois aqui vocês não são mais sacerdotes. Não pisam mais aqui. Embora sejam meus filhos, mas eu vou ser duros com vocês. Porque eu prefiro honrar o meu Deus do que honrar os meus filhos. Às vezes é difícil fazer esse tipo de coisa. Porque as atitudes nossas
não condizem com as palavras. Hoje de manhã cedo, uma amada irmã da igreja, a Andréa, não sei se ela veio para o primeiro ou veio para o segundo, ou nem sei se ela veio hoje. Mas ela mandou uma mensagem: Feliz Dia dos Pais, pastor, estou mandando uma tapioca para você. Tapiocazinha com queijo coalho, gostosa. E eu na minha pensando, meu Deus, que legal, atitude de amor ao pastor dela. Ontem a gente teve um evangelismo lá no Antônio Diogo. Quem foi? Olha que benção. Na quinta-feira eu estava aqui convocando a igreja. Sim ou não? Igreja, é um passo importante nosso. Nós estamos há tanto tempo orando, tanto tempo o pastor de vocês dizendo que a gente vai dar passos em relação ao Barreira, ao Antônio Diogo. Faço questão que vocês estejam comigo lá, nesse sábado, para a gente ir para lá, orar, tocar em vidas, estar perto. Eu estava dizendo ontem para as pessoas, meus amados, estou guardando bem direitinho aqui, o rostinho de cada um aqui que veio, porque de sábado à noite é complicado, tem um monte de coisa a ser feito, um monte de aniversário, um monte de compromisso, um monte de coisa, e as pessoas poderiam estar em casa, deitadinha, fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram estar lá. Muito mais do que palavras, atitudes, demonstrando, pastor, eu estou aqui dando espaço com você. Nós estamos aqui enquanto igreja, vamos profetizar, levantamos nossas mãos naquela região, oramos, intercedemos para que vidas fossem libertas naquele lugar, porque mais do que palavras, nós precisamos de, às vezes, ações. Então, você tem que entender que Eli errou com quem estava perto dele, com quem ele amava. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, sabe. É um negócio que chega dói. O nosso amor em relação aos filhos. E nesse momento, nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Papai e mamãe, tenha atenção. Aproveitar o Dia dos Pais, tenha atenção. Passar a mão no filho demais nem sempre vai ajudar. Às vezes você tem que ser duro com ele. Ah, pastor, meu filho tem 35 anos e está escorado. Eu sustento ele lá em casa. Não trabalha, não estuda, não faz nada, um dia no celular. E eu quero que ele mude, eu dou sermão para ele. Mas aí, no final do mês, o papai faz o quê? Dá uma mesada. R$3.000 na mão do filho. O filho vai mudar? Nunca. Porque a atitude dele não está condizendo com as palavras. Continua em silêncio. Porque a atitude está sustentando o filho. Ah, meu filho bebe. Quebra isso, quebra aquilo. E o pai e a mãe estão sempre bancando, pagando. Não deixa ele sofrer uma vez. Assumir um compromisso, um prejuízo na vida dele. Sempre bancando. Sempre ele vai estar escorado no papai e na mamãe. Às vezes nós temos que ser duros. Vai doer. Imagina. Ore desde já para você não ter um filho que nem o Davi, o meu filho mais novo. Com aquele olhinho dele. A lábia que ele já tem. O maior argumento dele é dizer que foi só uma vez. Vai ter sido o erro grave que foi. Foi um palavrão, papai, foi só um. Imagina escutar isso dele. Mas eu assumi um compromisso todas as vezes. Que o Davi. Estou tentando essa questão do palavrão cortar na vida dele. Estava engraçadinho, né? E depois vai ficando algo mais sério. Olha, eu vou me posicionar todas as vezes, toda vez que ele fizer isso, toda vez que um filho me afrontar, eu vou chamar e vou exortar o meu filho. No caso do Davi, vou colocar ele de castigo 4 minutinhos. É o cálculo básico que a gente tem na psicologia. Pega a idade e multiplica por 2, é o tempo de minutos que a criança fica de castigo. Passou disso, pode ser uma punição muito severa. 4 minutinhos ele fica. Teve um dia, estava Jaís e o Jair lá em casa, todo mundo brincando, se divertindo, e ele fala, eu disse, meu Deus, vou quebrar o clima aqui, só que é um compromisso. Peguei ele, botei ele de castigo um tempinho, voltou docezinho, e graças a Deus nunca mais está fazendo isso, pelo menos perto da gente, que já é um avanço. Com a avó e com o avô dele, ele se solta um pouquinho mais. Mas perto da gente, não. Um avanço nosso. Mas isso dói? Dói. Isso mexe na gente. Cuidado com os seus sentimentos. Eli era juiz na época. Como juiz, ele era muito duro com o povo. Chegavam causas difíceis para ele tratar e ele tinha que ser assertivo naquelas causas. Com os filhos, o sentimento vinha, o amor de pai vinha e ele não era duro. O que acontece desse tipo de coisa nas igrejas não está no gibi. Pastores que pregando são homens de Deus, duros com a congregação, pregam a palavra do Senhor. Mas a sua casa, seus filhos, são os mais namoradores da igreja. E Deus livre o Gabrielzinho disso, o Davi disso. Eu acho que com o Gabriel eu estou tranquilo, com o Davi talvez eu tenha problemas nessa área. Queixudo do jeito que é. Mas se posicionar. Olha, o exemplo tem que ser partir da minha casa.
Então, em nome do Senhor Jesus, cuidado com os seus sentimentos, em nome do Senhor. O Senhor chega para Eli e diz, capítulo 2, porque você honra seus filhos mais do que a mim? Por que, Eli? Você está honrando os seus filhos, aí está protegendo eles, mantendo eles aí no sacerdócio e não toma uma posição. O Senhor está te dizendo hoje, se posicione na sua casa. Cadê os pais? Em silêncio? Cadê os pais? O amém? O amém bem forte. Entenda o seguinte, papai, você é sacerdote no seu lar. Deus vai cobrar de você posicionamentos seus em relação à sua família. Não transfira esse tipo de coisa, não passe a mão demais. Honre primeiramente a Deus, acima dos seus filhos. Pastor, então às vezes meu filho, e se eu perder meu filho, e se eu afastar dele, deixa de mimimi. Não é assim. Não vai afastar. Não seja tão duro e áspero para afastar, mas fale em amor. Você está errando, você está indo para o caminho errado. Quebra esse silêncio que está destruindo a sua casa, em nome de Jesus. Não haja como ele fez. Em nome de Jesus. Se posiciona, chega em casa hoje de uma maneira diferente. Sua esposa não veio para o culto, você chega lá e diz, olha, o homem chegou aqui, o sacerdote chegou aqui em casa. A partir de hoje é diferente. Nós vamos ler a Bíblia juntos aqui. Nós vamos fazer segundo a palavra de Deus aqui. Nós vamos dar bom exemplo aqui na minha casa. Nós vamos viver um tempo de paz aqui em casa. Amém? Você vai me acompanhar na igreja, em nome de Jesus, amém? Seja sacerdote, se imponha na sua casa, em nome do seu Jesus. Segunda coisa que a gente aprende com esse texto, sempre quebre o silêncio quando estiver diante de pecados. Sempre. Não negocie isso. Às vezes você vai ser o chato da história, às vezes você vai ser o antiquado, às vezes você vai ser o ridículo. Ah, tu vive nos anos 90, ah, isso aí já é ultrapassado, não. Você vai perder amizades, não importa. Você sempre assuma esse compromisso com você. Deve quebrar o silêncio quando estiver diante de pecados. Sejam seus pecados, sejam pecados de outras pessoas. Isso aí não tem que tirar a sua voz. Sempre se posicione em nome de Jesus. Dê esse segundo conselho para a pessoa do seu lado. Diga isso para ela. Sempre quebre o silêncio quando estiver diante de pecado. Não negocie isso, porque se as pessoas não ouvirem por nós, através de nós, elas podem não ouvir por ninguém. Nós temos que ser esses que vão falar, abrir a boca e dizer, meu amado, você com 7 mulheres não vai dar certo. Não é engraçado, não, você está ferindo todas as 7, você não vai ser pai presente para esses 33 filhos que você tem hoje. Não é legal assim. Você tem que chegar e dizer, olha, provar de dessas drogas aí não vai te dar um bom futuro, não vai agradar, vai te aprisionar. Eles têm que ouvir isso. Olha, ir para a festa, amanhecer bêbado, jogado no meio da rua, cachorro lambendo a sua boca, galera tirando foto. Não é, alguém tem que chegar para ele, porque o grupinho vai bater palma, vai achar engraçado. O crente, o que conhece a palavra, vai dizer, olha, não é legal. Você está caminhando, embora todo mundo está achando graça, você está caminhando para o abismo. Você vai terminar a vida sozinho. Essas 7 aí, daqui a pouco você não tem nenhuma. Sua velhice vai ser solitária. Seus filhos não te amarão, porque você foi um pai extremamente ausente. Colherá o fruto disso tudo. Então, o crente tem que abrir a boca e falar. Abra sua boca e fale. Primeiro, você tem que falar sobre os seus pecados. Antes de falar em relação ao outro, fale sobre você. Tiago capítulo 5, verso 16. Tem algo importante para a igreja do Senhor nos nossos dias. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados a quem? Uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem, a cura vem, amém? A partir de confissão de pecados, para quem? Uns aos outros, e através da oração. Consequência, a cura chega. Tem pessoas feridas emocionalmente porque estão guardando os seus pecados. Já não confessam. Pastor, já confessei para Deus, certo? Deus te perdoa. Não está condicionado a isso. Mas experimenta falar para outras pessoas. Não é possível que numa multidão dessa aqui da igreja, você não tenha uma pessoa que você confie para confessar os seus pecados. Se não tem, você tem que arranjar urgentemente essa pessoa. Olha, você vai ser a pessoa que eu vou, a partir de hoje, confessar os meus pecados.
dentro do seu GF, fora do GF. Tenha aliança saudável com pelo menos uma vida, para você chegar e dizer, olha, eu errei. Me ajuda. Eu não posso lutar contra isso sozinho. Eu não estou conseguindo só. Está sendo mais forte do que eu. Já tentei várias vezes. Não consigo largar, não consigo deixar. Eu vou confessar para que a gente ore juntas aqui. Para que eu consiga ser curada disso, desse meu vício, dessa minha língua, dessa minha idolatria, dessa minha prostituição. Peça ajuda, quebre o silêncio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceita, não é normal. O sacerdote do Senhor está convivendo com o pecado e não se posicionar. Não aceite isso na sua vida. O pecado vai te levar à destruição. Sempre. Sempre o pecado vai levar para a morte. Não é exceção. Sempre o pecado, o caminho, o final do pecado é a morte. O salário do pecado é sempre a consequência é a morte. Você precisa se ver livre disso. Você precisa amar a palavra do Senhor. Você precisa amar a Bíblia. Você precisa amar a vontade de Deus acima de todas as coisas. Mais do que honrar os seus amigos, mais que ser aplaudido aqui nessa sociedade, você precisa honrar o Senhor e buscar pureza. Olha o que essa camisa do jovem diz, pureza. Não é sobre usar uma camisa, um cordãozinho que você vai receber de novo na conferência desse ano. É sobre largar, porque o pecado vai acabar com a sua vida. Pastor, o que é isso? Estou me sentindo tão triste, estou me sentindo tão sem ânimo, sem vida, é o pecado. Pastor, por que cai um avião daquele? Que tragédia, consequência do pecado da humanidade. Pastor, por que a gente morre? Consequência do pecado da humanidade. Não há nada de bom no pecado. Terceiro conselho para a pessoa do seu lado. Diga isso para ela. Não há nada de bom no pecado. Nada. Em nome de Jesus, você tem que ter vidas e pessoas. Você tem que, para você confessar seus pecados, faça parte de um GF, em nome de Jesus. GFs tem que ter espaço para isso, para as pessoas chegarem e dizer, olha, eu errei. Orem por mim. Quero recomeçar, quero ser ajudado. A gente tem que falar sobre os nossos pecados e falar também dos erros dos outros, em amor, da maneira certa. Até um dia desse, tinha uns crentes chatos. Chegava em ambiente, o ambiente ficava pesado. Minha época que eu decidi por Jesus, a maioria era dessa forma. Chegava numa sala de uma família e já chegava apontando para as santas, dizendo que eles estavam no inferno, que era idolatria, e não tinha outro assunto, era sempre apontando, sempre julgando, sempre falando da religião, sempre criticando. Só que a gente sai desse extremo aqui, de ofender pessoas, e vai para um extremo agora de ser crente apático. Já não fala. Já não fala sobre idolatria, já não fala sobre prostituição, já não se posiciona em relação ao pecado. Não podemos ser isso, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Diz assim, ó, o conselho do Senhor para a sua vida. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. No original, essa palavra exortar é a palavra grega parakaleo. Olha o sentido da palavra. Você vai entender o texto a partir do original. O exortar aqui pode ser usado enquanto exortar, pode ser usado enquanto admoestar, mas também usado enquanto encorajar, ensinar, confortar. Ou seja, você não vai ser aquele crente que chega apontando e tacando o dedo e apontando o cisco do irmão e tem uma trave gigantesca no seu. Mas ao mesmo tempo você vai entender que eu devo falar. Repete comigo, eu devo falar. Você tem que falar sobre o pecado. Tem que ser um assunto da igreja. Tem que ser um assunto seu com seus amigos. Você tem que chegar e dizer e falar. Mas com o intuito de, o texto, volta no 11, versículo 11, em nome de Jesus. Com o intuito de edificar. Porque se eu exorto, se eu aconselho, se eu ensino, se eu conforto, que essa é a palavra, eu devo edificar a pessoa. Se eu prego aqui a palavra só dando cajadada em você e não lhe motivo a ser santo, a largar o pecado, está errado. Todo pregador deve exortar, mas exortando e ensinando, encorajando, dizendo, olha, vale a pena viver para a glória de Deus. Não há outro caminho, não há caminho melhor. Vida de verdade somente em Jesus. Vida no pecado é uma vida de morte. Vai tirar toda a sua energia, vai tirar o brilho do seu olhar. Depois de um tempo de crente, a gente olha, bate o olho numa pessoa e vê alguma coisa está por trás aí. Talvez esse fulano aí está em pecado. Não está brilhando mais o rosto. O olho não brilha mais. Então nós devemos sim falar sobre o erro do outro, mas nunca para derrubar, para humilhar, para constranger a pessoa, para expor a pessoa.
mas sim, sempre na intenção de edificar, de confortar, de chegar amanhã no seu ambiente de trabalho. Você sabe dos pecados da sua turminha, chamar num canto, sem expor, e dizer, olha, o que você está fazendo vai te levar para a perdição, para a distância do Senhor. Você vai colher o inferno, você vai colher distância do Senhor, você não vai ter vida no Senhor Jesus. Eu quero aqui te ajudar porque eu te amo. Eu não quero te ver sofrer. Eu não quero que você perca sua família, sua casa, seus amigos, seu futuro, sua empresa. Não quero que você jogue fora a sua vida. Eu estou aqui te exortando em amor. Jesus tem vida para você, tem um caminho para você. Mas as pessoas precisam ter o silêncio quebrado. E é função nossa. Repete comigo, função minha. Abrir nossa boca e falar, assim diz o Senhor. De vez em quando eu vou a Fortaleza, agora não, tampar os buracos. Mas sempre tinha uma alma caridosa. Um buraco daquele grande, a pessoa, provavelmente eu ficava me imaginando na cabeça. Alguém aqui parou o carro, vinha com um pneu sobrando dentro do carro, para botar um pneu assim ó, no buraco. Aí vinha um pauzinho, uma bandeirinha, botava lá, sinalizava. Aí a gente vinha no carro, 100 por hora e via. De repente uma bandeirinha no meio da pista. Opa, tem um buraco ali. Porque alguém tirou um tempinho do seu dia para sinalizar, para que outros não caiam. O crente é isso. Se tem pessoas capazes de apontar um buraco para não estragar o pneu do outro, a suspensão do outro, por que nós, enquanto cristãos, estamos deixando vidas cair no buraco da morte e estamos calados, sem fazer nada? Não tem sentido. A gente está falando de eternidade. Nós temos que quebrar nosso silêncio e começarmos a falar. Assim diz o Senhor. Tiago capítulo 4, verso 17. Depois de hoje vocês estão indesculpáveis. O perigo de vir para a igreja é esse. Vocês estão, talvez, não vai ter desculpinha porque você ouviu o evangelho uma vez e ficou no seu coração. Diz assim, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. Então, a partir de amanhã, se vocês não abrirem sua boca, você vai estar pecando. Você sabe o certo. Você deve amar através da verdade. Quebrar maldições através da verdade, em nome de Jesus. Eli não era um homem ruim, mas foi amaldiçoado por conta do silêncio dele. Existe uma maldição no silêncio, em não falarmos. Se você abrir sua Bíblia, me cita um texto que Eli estava... Agora, em relação aos filhos, ele ficou em silêncio, não se posicionou. Então, existe uma maldição através do silêncio. Quebra isso nessa noite, em nome de Jesus. Sai daqui desafiado. Sai daqui com a língua afiada, mas não para ferir o outro, não para fofocar, mas para exortar em amor vidas. Acima de tudo, para encerrar, nós devemos quebrar o nosso silêncio em relação aos pecados, em relação ao nosso Deus. Tem muita gente que quando vai orar, só ora pedindo. Me dá. E no final, Deus, mas faz a tua vontade. Amém. Nós temos que aprender e entender que nós devemos citar os nossos pecados e pedir perdão na nossa oração. Qual foi o modelo de oração que Jesus nos deu? Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Perdoa nossos pecados. Está lá. Quando orarem, orem dessa forma. Ou seja, um dos pontos da oração é pedir perdão. Citar os nossos pecados diante do Senhor. Ou então interceder por outras pessoas sobre os pecados dela. Samuel fez isso. Depois de Eli conviveu um pouquinho com Samuel na juventude dele. Foi crescendo ali. Samuel era intercessor. De repente a nação do Senhor estava longe do Senhor, já sem a arca da aliança. Estão desesperados. Chegam para Samuel, que já nesse momento já era profeta do Senhor, juiz também. Diz, Samuel, a gente quer de volta a presença de Deus. Samuel decide no coração dele. 1 Samuel 7,5 disse assim, disse Samuel, reuni todo Israel em Mispa e eu orarei ao Senhor por vós. Você tem que destruir prisões. Pastor, meu marido está assim assado, minha esposa está assim assado, meu filho está assim assado. Começa através da oração. Quebra, em nome de Jesus, maldições, através da oração de intercessão. Faz isso. Apresenta ao Senhor. Sua galera de trabalho, sua galera da faculdade, galera da rua, galera que solta pipa, galera do racha, a galera da bila, galera...
seja qual for a sua turminha, apresenta ao Senhor a partir de hoje. Começa a orar. Deus, abre os olhos deles e me usa, Pai, para que as minhas palavras gerem transformação nessas pessoas. Se a gente ficar calado, igreja, essas pessoas estão caminhando para o abismo. É responsabilidade nossa. Pregar o evangelho é sobre isso. Confesso para vocês que eu não sou nem um pouco tentado a sempre ter pregações motivadoras aqui na igreja. A seguir essa teologia coach, que todo mundo sai feliz da igreja. Eu confesso para vocês que eu me orgulho muito quando o pessoal sai daqui meio murcho. Porque eu vejo Jesus fazendo isso constantemente nos evangelhos. A galera abandonava Jesus depois de sermões dele. Era duro. E Jesus chegou um momento que disse, e vocês, vamos embora também com os discípulos. A multidão foi embora. Nossa boca é nesse sentido. É claro que a gente não vai passar do ponto, porque Jesus também era atraente, estava cercado por multidões. Mas isso não fazia com que ele negociasse o evangelho. O evangelho é sobre verdades. Mas como é que eu prego o evangelho, pastor? Então, você tem que amar a Bíblia. Crente que não conhece a Bíblia vai falar besteira. Não sabe nem o que é pecado e o que não é. Nós precisamos sim, principalmente nesses últimos dias, falar sobre pecado. Porque a pessoa só se arrepende de algo se ela tiver consciência daquilo. Se ninguém disser para ela, é errado mesmo eu ter 7 mulheres. Mas meu avô tinha. Meu pai tinha. Aí você, não, mas a palavra do Senhor diz que o homem deve ter somente uma esposa. Passou disso, é pecado. E todo pecado gera morte. Elas só vão escutar se alguém disser. Mas para você falar, você tem que conhecer a Bíblia. Conhecer a vontade de Deus. Não faz sentido uma pessoa estar aqui na igreja com dificuldade visual, sair daqui, caminhando para o meio da rua, passou pelo Rogério ali, vem um carro, o Rogério está vendo o carro, e ele não gritar, e você vai, olha, para, o carro vai te pegar. Não faz sentido. Mas às vezes a gente está vendo pessoas caminhando para se chocar, para serem destruídas, e a gente está só olhando. A gente sabe qual é o final delas. A gente sabe que a família vai ser destruída, que ela vai terminar só, abandonada. Cabe a nós abrirmos nossa boca e falarmos, assim diz o Senhor, por amor às pessoas. Eu não quero, sinceramente, pessoas, eu não acredito em amizade que só elogia. Eu quero pessoas que cheguem para mim e me incomodem, que falem das minhas falhas, dos meus erros. E se o pastor errar, vai chegar e dizer, pastor, eu acho que não foi assim não, a palavra do Senhor, e abre a Bíblia e mostra. Não é uma opinião pessoal, mas embasado na Bíblia. Valorize essas pessoas. Talvez até hoje você entrou aqui com o coração negando pessoas que, só chega para mim, para me falar. O meu líder do GF, pelo amor de Deus, pastor. Fica puxando minha orelha direto. A partir de hoje, comece a amar essas pessoas. Desconfie de pessoas que incentivam o seu caminho distante do Senhor. Valorize pessoas que amam você, em nome do Senhor Jesus. Ore também sobre os seus pecados. Confesse a Deus ele. Provérbios 28:13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sei que é natural do pecado termos vergonha, queremos esconder, fazermos no oculto, no sigilo, na segurança de que ninguém vai ver, o seu pastor não vai ver, seu líder não vai ver. Mas, meu amado, não brinque com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Um dia chega um profeta do Senhor. Um dia o pecado é descortinado. Nós prestaremos conta de tudo. Porque não há nada encoberto que o Senhor não esteja vendo. Eu posso não ver. Seu pai pode não estar vendo. Seu marido, sua esposa pode não estar vendo. Mas você não deve honrar eles. Lembra do que o Senhor falou para ele? Porque você está honrando seus filhos. Não está me honrando. Minha oração é que a consciência do Senhor e o medo e o temor em relação a Deus tome de conta do seu coração nessa noite. Não brinque com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não brinque. Não perca a sua vida ganhando esse mundo e fazendo o que você quer fazer, e curtindo a vida e vivendo a madrugada e escondendo de tudo e de todos. Mas Jesus está do seu lado vendo. Não brinque com o Senhor. Ele tem um novo propósito na sua vida, um novo tempo para você, mas isso tem a ver com pureza, tem a ver com confessar pecados, impedir ajuda, não cair em tentação,
Isso tem a ver em orar e dizer: Deus, eu não consigo, me ajuda. Reconhecer a sua fragilidade no Senhor. Mas cada vez mais nós precisamos de homens e mulheres que não irão negociar a vontade de Deus, irão ser radicais. Deus, eu não quero amigos que me afastem de Ti, Pai. Eu quero que o Senhor me coloque em círculo de amizades que eu vá incomodar. Eu quero que surja um exército de homens e mulheres aqui que vão incomodar, que vão abrir a Bíblia, abrir sua boca e dizer como Samuel, e jogar, e dizer: olha, não faça mais, não peques mais, você vai colher, você está brincando com o Senhor, não brinque com o Evangelho. Igreja do Senhor, você não veio para cá por amigos, desça desse cavalo. Você não veio para cá para participar de grupos, saia disso. Você não veio para cá porque é legalzinha a igreja, não perca essa esperança. Você veio para cá para ser confrontado, desafiado, exortado, para viver a vontade do Senhor na sua vida e não negociar o Evangelho na sua vida. Deus tem levantado e vai levantar cada vez mais profetas, homens e mulheres do Senhor, que vão gerar incômodos. Vocês vão perder noites de sono, porque não conseguirão conviver com o seu pecado. Isso é conhecer o Evangelho. Isso é assustar-se com o inferno. Isso é ter medo com a condenação do Senhor, do juízo do Senhor. Porque o nosso Deus é graça, é misericórdia, mas é um Deus justo. De Deus não se zomba. Porque o homem semear, ele vai colher. Em nome de Jesus. Não perca a sua vida. Não tem prazer que vale a pena o silêncio. Não tem amizade que vale a distância do Senhor. Não tem proteção à família que vale eu virar as costas para o meu Deus. Fique firme com o Senhor, em nome de Jesus. Fique firme com o Senhor. Você comece a arrancar sorrisos do nosso Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nessa noite Deus está te chamando a largar o que for. Sempre exige uma resposta à mensagem do Evangelho. Alguns viraram as costas para Jesus, ficaram em silêncio. 12 homens escolheram perder a sua vida. 11 homens, mais especificamente. Perder a sua vida de maneira literal. Abriram mão de suas famílias, seus bens, suas profissões, para seguir a Jesus. Mas o Evangelho não é centrado no meio termo, numa negociação. É tudo ou nada. É tudo ou nada. O chamado do Senhor para a sua vida hoje, igreja do Senhor, é tudo ou nada. Eu não quero. Esse peso eu não vou carregar. Chegar no último dia, Jesus chegar para mim: olha aqui, você perdeu esse punhado aqui, porque pregou metade do Evangelho, porque você foi doce demais, porque você tentou convencer demais, acariciar demais. Meu amado, isso eu não vou viver. Eu sei que talvez você vai sair daqui hoje frustrado, mas eu orei nesse sentido hoje, que venha tristeza na sua vida, mas uma tristeza que abra os seus olhos em relação ao seu pecado. Se Jesus voltar, se o avião cair, se o carro capotar, se amanhã seus olhos não abrirem, para onde você vai? Para onde você vai? Essa semana, um escritor que revolucionou minha vida, cristão, suicidou, findou a vida dele. Eu tenho orado bastante por isso esses dias. Deus, que as pessoas percam esse caminho de morte, caminho de mal, saiam da mente dessas pessoas. Nós temos muito para viver, igreja, muito para viver segundo a vontade de Deus. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É essa vida que Ele tem para você. Larga o que for, não há relacionamento que vale a pena se está te colocando distante do Senhor. Larga o que for. O apelo nessa noite é para que você largue sua vida de pecado e viva a partir de hoje para a glória de Deus.